Graça e paz, amados, graça e paz, Pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. Hoje, domingo 30 de agosto, último domingo do mês de agosto, estamos aqui mais uma vez partilhando da Palavra de Deus com você. Eu quero convidar você hoje para que possamos meditar na Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se, deu um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meus amados, nós podemos dar um tema para esta mensagem: Cristo, o resgatador de vidas perdidas. Podemos resumir esses versículos num pensamento que há de nortear toda a mensagem. Meus amados, a fé em Jesus Cristo não só aproxima o pecador dele, como muda o seu contexto de vida e o leva a segui-lo. Meus amados, a cura do cego Bartimeu está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Porém, existem nuances diferentes no registro que não comprometem a veracidade do fato da cura de Bartimeu. Um exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 30, se nós formos ver, fala de 2 cegos e não apenas um. Lucas capítulo 18, versículo 35 ao versículo 43, fala de Jesus entrando em Jericó e não saindo de Jericó, como nos informa o Evangelho de Marcos. Para ficar bem claro essas questões, nós precisamos analisar algumas situações. Primeiro, nem Marcos e nem Lucas afirmam que havia apenas um cego. Eles destacam a pessoa de Bartimeu, talvez por ser o mais conhecido e aquele que se destacava em seu clamor. Marcos e Lucas não desmentem Mateus. Segundo, meus amados, no primeiro século haviam 2 Jericós: a velha Jericó, quase toda em ruínas, e a nova Jericó, uma cidade restaurada, uma cidade bonita, construída por Herodes, logo ao sul da cidade velha. Então, aparentemente, o milagre aconteceu na divisa entre a cidade nova e a velha, enquanto Jesus saía de uma e entrava na outra cidade. Por isso, Lucas, de um lado, relata que Jesus estava entrando na cidade, enquanto Marcos relata que Jesus estava saindo da cidade. Então, meus amados, sem sombra de dúvidas, vamos nos ater ao fato, ao acontecimento aqui de Marcos. Marcos nos relata que em Jericó Jesus restaurou a vida do mendigo Bartimeu. E isso, meus amados, é o que muito nos importa. Como o Senhor resgatou esse mendigo, como ele lhe restaurou não só a visão, mas como também resgatou a sua vida, resgatou a sua alma. Jericó, meus amados, foi a maior fortaleza derrubada por Josué e seu exército na conquista da terra prometida. Nós vamos encontrar isso em Josué capítulo 6, versículo 20, versículo 21. E Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Josué 6, versículo 26. Meus amados, então, Jericó, ao ser reconstruída por Herodes, apesar de seu encantamento, era uma cidade sob maldição.
E o evangelista Marcos, ele nos relata que Bartimeu vivia nessa cidade. Bartimeu, além do seu estado, ele vivia em uma cidade condenada. Além de viver à beira da estrada, dependendo totalmente da benevolência dos outros, Bartimeu, ele vivia num contexto de uma cidade amaldiçoada. Era um cidadão sem nome, ele não tinha nome. Bartimeu significa em aramaico filho de Timeu. Bartimeu não é nome próprio, significa apenas filho de Timeu. Esse cego, esse mendigo, ele não tinha nem mesmo identidade. Esse homem, meus amados, não era apenas cego e mendigo, mas ele estava também com sua autoestima achatada, não tinha saúde. Bartimeu não tinha dinheiro, nem valor próprio. Meus amados, certamente carregava não apenas a sua capa, mas também seus complexos. Bartimeu carregava os seus traumas, Bartimeu carregava as suas feridas abertas. Meus amados, é na região onde está situada a cidade de Jericó, no lugar mais baixo do planeta, segundo estudiosos, a 400 metros abaixo do nível do mar, onde há a maior depressão da terra, que uma voz ecoa com fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, meus amados, não enxergava, mas ele ouvia. E por certo ele ouviu das notícias que circulavam a respeito de Jesus. Por certo, ele conhecia um pouco da promessa messiânica do Salvador, pois Bartimeu, ele faz uma pronúncia, ele pronuncia um vocábulo conhecido: Jesus, filho de Davi. Por ouvir, a fé brota no coração de Bartimeu como uma flor linda em meio a um lixão, e chama a atenção de Jesus para si. Por isso, meus irmãos, nós queridos, nós podemos chegar à conclusão de que a fé em Jesus Cristo não só aproxima o homem, o pecador dele, como muda o seu contexto de vida e o leva a segui-lo. Podemos aprender aqui com algumas atitudes de fé de Bartimeu. Pela fé, Bartimeu, ele não desperdiçou a única oportunidade da sua vida. Versículo 47, quando ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 47, meus queridos, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Bartimeu estava à margem do caminho. Versículo 46, a multidão estava indo para a festa da Páscoa. Por certo, muito se comentava a respeito de Jesus naquela marcha para Jerusalém, uma vez que ele se encontrava na cidade, subindo também para Jerusalém. Essas notícias a respeito de Jesus nutriram o coração de Bartimeu de fé, e ele aguardava Jesus, que passaria por aquele caminho. Quando num determinado momento, ele ouviu que era Jesus de Nazaré que passava por ali, ele começa então a gritar. Com a sua cegueira, Bartimeu enxergou muito mais do que os sacerdotes. Bartimeu, ele não tinha a sua visão ocular, mas Bartimeu, ele tinha uma visão mais apurada, por ter ouvido das promessas de Deus. Então, a sua cegueira, Bartimeu, ele enxergou muito mais do que o sacerdote. Bartimeu enxergou muito mais do que os escribas, do que os fariseus. Eles tinham olhos, mas os escribas, os sacerdotes, os fariseus, os partidários daquela época, os religiosos daquela época, eles não tinham uma coisa, eles tinham olhos, mas eles não tinham discernimento. Bartimeu era cego, mas ele teve o discernimento de que quem estava passando por ali, de quem passaria por ali, era o Filho de Deus. Bartimeu chamou Jesus de Filho de Davi, seu título messiânico. Ele reconhecia que Jesus como Messias Salvador. Ele chamou Jesus também de Mestre, Rabone, era uma expressão de fé pessoal. Bartimeu compreendia que Jesus tinha poder, autoridade para lhe dar a visão. Este foi o último milagre, meus amados, de cura registrado pelo evangelista Marcos. Aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó, era a última vez que Jesus subiria a Jerusalém, aquela era a última oportunidade de Bartimeu
e ele não desperdiçou esta oportunidade. Ele começou a gritar com fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados, não há nada mais perigoso do que desperdiçar uma oportunidade. Meus amados, as oportunidades vêm e vão, se não agarramos, elas se perderão para sempre. Quantas pessoas não estão desperdiçando oportunidades de serem atendidas, de serem assistidas, curadas, restauradas, salvas por Jesus? Desperdiçam as oportunidades de serem atendidas por Jesus em detrimento aos prazeres desta vida. Meu querido, quem sabe hoje Jesus não está passando por você. Ele está te dando o quê? A oportunidade. Meu querido, não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde. O tempo da salvação, o tempo da restauração é hoje. A fé em Jesus Cristo, ela não só aproxima o pecador dele, como muda o seu contexto de vida e o leva a segui-lo. Eu quero que você entenda, meu querido, que Jesus ele está passando. Em segundo lugar, pela fé, Bartimeu não deu ouvidos à opinião pública. Versículo 48 diz que muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou abafar os gritos de Bartimeu, mas ele clamava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão foi obstáculo para Zaqueu ver Jesus e estava sendo obstáculo para Bartimeu falar, se aproximar de Jesus. Mas, meus queridos, Bartimeu não se intimidou, nem desistiu de clamar pelo nome de Jesus diante da repreensão da multidão. Ele tinha pressa. Bartimeu, ele tinha determinação, ele sabia da sua necessidade e sabia que Jesus era o único que poderia libertá-lo de sua cegueira e de seus pecados. Meu querido, entenda uma coisa: nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, e geralmente não é. Se Bartimeu desse ouvido aos que o repreendiam, não chegaria à presença de Jesus e não alcançaria a sua bênção. Geralmente, meus queridos, muitas vozes se levantam tentando nos impedir de nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. Às vezes vozes de dentro da casa, dos familiares, dos amigos, de pessoas tão próximas. Se não houver determinação da nossa parte, a oportunidade passa e a multidão acaba nos abandonando. Mas Jesus não. Jesus, ele nos atrai, ele nos recebe e nunca nos abandona. Então a fé em Jesus Cristo, ela não só aproxima o pecador dele, como muda o seu contexto de vida e o leva a segui-lo. Pela fé, outra coisa, Bartimeu se desprendeu da velha vida. Versículo 50, 51 vai dizer que, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. A capa era tudo o que ele possuía para protegê-lo da poeira do deserto durante o dia e do frio da noite. Sua capa era o único bem que ele possuía. Era o que poderia lhe proteger. Contudo, ele se desfez de imediato de tudo que poderia se constituir obstáculo para a sua nova vida. Para Bartimeu, o encontro com Cristo era a coisa mais importante da sua vida, mais importante do que ele possuía. Bartimeu estava pronto a abrir mão de tudo para encontrar-se com o Messias. Bartimeu se mostrou pronto para correr em direção a Jesus. Meus queridos, cegos, na verdade, não pulam, eles apalpam. Para muitos, fé é um salto no escuro, mas para Bartimeu, fé é um salto nos braços de Jesus. Bartimeu poderia ter perdido, ou ter pedido uma esmola. Ele poderia ter pedido a Jesus: Jesus, eu quero uma esmola, eu quero uma ajuda, eu quero uma nova capa, a minha está muito velha, está muito fedida. Mas Bartimeu, ele responde com propriedade a pergunta de Jesus. Jesus, quando lhe pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Ele responde: mestre, eu quero ver. Eu quero ver.
Meus queridos, sabe quais são as cegueiras piores do que a de Bartimeu? São daqueles que não querem ver. São daqueles que veem uma coisa e enxergam outra bem diferente. São daqueles que enxergam a cegueira dos outros, mas não enxergam a sua própria cegueira. São daqueles que não permitem que os outros vejam. Mas eu quero dizer uma coisa para você. De repente você está dentro desse contexto. Mas o Senhor, Ele quer tirar você desse contexto. Esse é um contexto de miséria. Ele quer abrir os seus olhos e fazer com que você também seja instrumento para abrir os olhos de outras pessoas. Meu querido, Bartimeu, logo que foi chamado por Jesus, largou a sua capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Há muitos que ouvem o chamado de Jesus, mas dizem: espere que eu termine o que eu estou fazendo, ou já vou depois que terminar isso ou aquilo. Bartimeu, ele demonstrou pressa, pois já não aguentava mais aquela vida. Ele estava disposto a abrir mão daquilo que ele estava fazendo para seguir a Jesus. E você? Está disposto a abrir mão do que você está fazendo para seguir a Jesus? A fé em Jesus Cristo não só aproxima o pecador dele, como muda o seu contexto de vida e o leva a segui-lo. Pela fé, Bartimeu passou a seguir Jesus Cristo. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Meus queridos, não só os olhos de Bartimeu estavam em trevas, mas também a sua alma estava em trevas. Jesus diagnosticou essa doença mais grave em Bartimeu. Ele foi buscar a cura dos seus olhos e encontrou a salvação da sua alma. Apesar de estar vivendo nas trevas, os olhos do seu entendimento estavam abertos. Ele viu que Jesus era o Messias esperado, todo-poderoso de Deus. A cura de Bartimeu foi total, imediata, definitiva, completa. A prova de gratidão e salvação de Bartimeu está em que ele seguiu Jesus estrada fora. Ele não queria apenas a bênção, mas sobretudo ele queria o abençoador. Agora ele queria estar perto do abençoador. Ele seguiu Jesus não em uma estrada tapetada, mas um caminho de espinhos. Não um caminho de glória, mas um caminho de pedras, um caminho de cruz. Bartimeu trilhou o caminho do discipulado, do aprendizado, onde ele foi forjado a ser semelhante ao seu mestre. Felizmente, muitos querem que Jesus continue carregando-os. E não é isso que aprendemos aqui com este fato verídico. Bartimeu passou a segui-lo, sinal de salvação. Certa ocasião, Jesus, ensinando seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após-me, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Meu querido, Jesus passou por Jericó. Ele está passando hoje também pela sua vida, cruzando as avenidas da sua existência. E agora aqui diante dessa palavra, desse fato, dessa revelação, você tem duas opções: ficar calado ou gritar pelo seu nome. Agarrar a oportunidade ou perdê-la. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, Jesus está passando hoje para você. Qual vai ser a sua decisão? Segui-lo ou observá-lo deixando-o passar? Jesus está passando hoje para você. Jesus está passando agora no seu lar, na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Jesus está passando para você agora. E eu quero orar com você. Eu não quero ser um obstáculo para você. Eu quero ser um meio para lhe ajudar, para que você vá até o Mestre agora e você o receba. Porque Jesus agora está chamando você pelo seu nome. Eu não sei como você chama, mas Ele sabe. E você está escutando a voz dEle agora. Ele está chamando você pelo seu nome. Jesus está passando por você.
Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome. Eu não sei, Pai querido, em que situação se encontra essa pessoa que está me ouvindo agora. Se nas camadas mais baixas da terra, ó Deus, se à margem de alguma situação, se prostrado diante, ó Deus, de coisas deploráveis. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está passando para ele ou para ela neste momento. O Senhor está o chamando pelo nome. E eu quero te pedir agora, Pai, restaura-lhe a visão. Abra os olhos, principalmente do coração, para que eles vejam o Senhor. Ó, que o teu Santo Espírito possa derramar o teu amor neste coração e que agora seja inundado pela tua graça salvadora. E como um meio de retribuir tão grande amor e favor, que eles possam decidir agora seguir ao Senhor. Pois assim eu oro, Pai, pela salvação destes que estão me ouvindo, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Meu querido, sempre um prazer estar aqui com você. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.